Olá, iniciaremos então o módulo de reumatologia com o tema propedêutica reumatológica, cujo principal foco será no reconhecimento dos quadros articulares inflamatórios, as artrites e seu diagnóstico diferencial. Os objetivos de aprendizagem dessa aula serão diferenciar clinicamente o acometimento articular do acometimento periarticular, diferenciar doença articular inflamatória, ou seja, artrite, de doenças articulares não inflamatórias ou mecânicas. Terceiro, classificar as artrites segundo o número de articulações envolvidas, o padrão evolutivo, duração, se a distribuição é axial ou periférica e quais as articulações acometidas. Quarto, conhecer as principais manifestações extraarticulares das doenças reumatológicas mais prevalentes. Quinto, discriminar as causas de artrite, ou seja, fazer seu diagnóstico diferencial. E, em sexto lugar, conhecer os principais testes laboratoriais utilizados no diagnóstico das doenças reumatológicas. As doenças reumatológicas compreendem mais de 100 patologias diferentes. Essas doenças têm 4 aspectos que permitem com que sejam consideradas em conjunto. O primeiro destes aspectos é o acometimento do sistema músculo-esquelético, como é característico de várias doenças reumatológicas que se apresentam com dor articular, como a gota, a osteoartrite, a artrite reumatoide e etc. Uma outra característica é a possibilidade de acometimento sistêmico. E o exemplo clássico de doença reumatológica com acometimento sistêmico é o lúpus eritematoso sistêmico, em que o paciente pode ter comprometimento do sistema nervoso central, dos rins, da pele, do coração, dos pulmões, etc. E o quadro articular, presente na maioria dos pacientes, contudo, em grande número deles, não é a manifestação principal ou mais grave desta doença. A terceira característica das doenças reumatológicas é que uma parte considerável delas é autoimune, ou seja, envolve em sua fisiopatologia a participação de desregulação da imunidade adquirida, muitas vezes com a presença de autoanticorpos que podem ser detectados no soro dos pacientes por testes laboratoriais e auxiliarem no seu diagnóstico, como a artrite reumatoide, o lúpus, a esclerose sistêmica, a síndrome de Sjögren, as vasculites associadas a anticorpos anticitoplasma de neutrófilo, etc. E por fim, o quarto aspecto é a participação da inflamação, quer aguda, quer crônica, na fisiopatologia de muitas doenças reumatológicas, como por exemplo a gota, em que a inflamação é desencadeada pela deposição de cristais de ácido úrico nos tecidos. Podemos classificar didaticamente as doenças reumatológicas em 10 grupos, que envolvem, primeiro, o das doenças musculoesqueléticas regionais e extraarticulares, os chamados reumatismos de partes moles, que são, por exemplo, as tendinites e as bursites. O segundo grupo é o das doenças inflamatórias articulares e vertebrais, que envolvem, por exemplo, a artrite reumatoide, a gota, a espondilite anquilosante. O terceiro grupo é o das doenças ditas degenerativas das articulações e da coluna vertebral, representadas principalmente pela osteoartrite ou osteoartrose. O quarto grupo envolve as doenças sistêmicas do tecido conjuntivo, como o lúpus, a esclerose sistêmica, a síndrome de Sjögren e as vasculites, como a granulomatose de Wegener. O quinto grupo envolve as artrites associadas a agentes infecciosos, como a febre chikungunya e a artrite gonocócica. O sexto grupo engloba as doenças osteometabólicas, representadas principalmente pela osteoporose. E mais as neoplasias, os distúrbios reumatológicos associados a doenças metabólicas, endócrinas e hematológicas,
os erros hereditários e inatos do metabolismo, como as doenças de depósito, por exemplo, a doença de Gaucher e outros. Durante o módulo, abordaremos algumas destas patologias. Na coluna da direita, temos as doenças autoimunes que serão estudadas no módulo: a artrite reumatoide, o lúpus eritematoso sistêmico, as doenças do tecido conjuntivo, que além do lúpus incluem, por exemplo, a esclerose sistêmica e a síndrome de Sjögren, as espondiloartrites, como a espondilite anquilosante, a artrite reativa e a artrite psoriática, a artrite idiopática juvenil, muitas vezes chamada de artrite reumatoide juvenil, a síndrome do anticorpo antifosfolipídio e a febre reumática. Na coluna da esquerda temos então outras patologias reumatológicas que também serão estudadas no módulo, mas que não são autoimunes, como os reumatismos de partes moles, as tendinites, as bursites, etc., a osteoartrite, que pode ser considerada como uma doença degenerativa, as diversas causas de lombalgia, como as doenças dos discos vertebrais, as artrites por depósito de cristal nos tecidos, como a gota, as artrites infecciosas virais, bacterianas e fúngicas, e a fibromialgia, que é essencialmente uma doença neurológica, uma síndrome de amplificação dolorosa associada à dor difusa crônica. Antes de entrar propriamente nos assuntos relacionados à propedêutica reumatológica, vamos fazer um pequeno pré-teste de 3 questões. Não se preocupem se não souberem a resposta agora. Esperamos que ao final da aula vocês consigam responder corretamente essas e outras questões. A primeira pergunta se refere ao seguinte caso clínico. Um homem de 37 anos apresenta artrite no joelho direito há um dia, com muita dor e dificuldade para deambular. Há 6 meses, ele teve um episódio de artrite no tornozelo esquerdo, tendo feito uso de cetoprofeno, que é um anti-inflamatório, por 5 dias com resolução do quadro. Há 2 anos ele já tinha tido um episódio de artrite na primeira articulação metatarso-falangiana do pé esquerdo, que também foi tratada com anti-inflamatórios e durou cerca de 2 dias. Então, que alternativa melhor descreve o quadro clínico do paciente? Uma monoartrite aguda recorrente, uma oligoartrite assimétrica migratória, uma oligoartrite assimétrica aditiva ou uma monoartrite crônica migratória? Vamos dar aqui um tempinho para vocês responderem essa pergunta, essa questão. Ok, vamos então para a próxima. Vamos para a segunda questão. Uma mulher de 27 anos, uma babá, vem apresentando há cerca de um mês dor nos punhos e na base dos polegares. Ela percebe que a dor piora quando ela pega nos braços, como nessa foto aqui, o bebê de 6 meses do qual cuida, e melhora nas folgas e com o uso de diclofenaco. Ao exame físico, ela não apresenta artrite, nem apresenta dor para mobilização ativa e passiva dos punhos, mas apresenta dor à palpação da base dos polegares e o teste de Finkelstein, ilustrado nessa imagem aqui abaixo, foi positivo. Então, qual o diagnóstico mais provável dessa paciente? Uma tenossinovite de Dequervain? Será que essa paciente tem artrite reumatoide? Lúpus eritematoso sistêmico ou uma contratura de Dupuytren? Dá mais um tempinho aqui para vocês responderem. Vamos para a terceira e última questão. Um homem de 42 anos apresenta há 15 dias um quadro de oligoartrite, acometendo o joelho direito e tornozelo esquerdo, associada a conjuntivite e corrimento uretral. 15 dias antes do início do quadro articular, ele teve diarreia aquosa com muco e sangue por 3 dias e febre por 2 dias, que resolveram sem o uso de medicação.
Ao exame físico, o paciente apresenta as lesões de pele mostradas nas imagens do slide. Então, apresenta aqui na glande placas eritematosas discretas com bordas anulares, ceratósicas, levemente elevadas, visíveis então na glande. Essas alterações são chamadas de balanite, que quer dizer acometimento da glande, circinada, que quer dizer em forma de espiral. O paciente apresenta também placas hiperceratósicas pustulares nas plantas dos pés. Essa manifestação é chamada de ceratodermia blenorrágica. Qual a principal hipótese diagnóstica, então, para o quadro desse paciente? Será a síndrome de Sjögren, artrite gonocócica, artrite reativa, artrite associada à doença de Crohn? Um tempinho para vocês responderem. Anotem então as suas respostas e vamos para a segunda parte da aula. Afinal da segunda parte, vamos revisitar esses casos clínicos. Um forte abraço, fiquem com Deus e até já!